Boa noite. Aqui estamos nós para começar mais uma atividade de capacitação da Casa de Caridade Maria Frank. Hoje a nossa capacitação é sobre a fluidificação das águas na casa espírita. Teremos como expositor o nosso companheiro da casa, um trabalhador de nossa casa, Leonardo Espinosa. O nosso público são os companheiros da área mediúnica da Casa de Caridade Maria Frank e pessoas interessadas no assunto que participam de outros grupos de estudo. Eu vou pedir para Charlene, que é a coordenadora da área mediúnica, para fazer a leitura inicial. Boa noite a todos. Oi. Nós vamos fazer a leitura do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, irmão José. Previne-te. Não te exponhas ao perigo da tentação. Ainda não te conheces o suficiente para saberes se resistirás. Foge de tudo que te seja capaz de induzir o pensamento para o mal. Imagens exteriores que criam clichês mentais. Não alimentes a imaginação doentia, acalentando desejos infelizes. Quem cede o pouco acabará por ceder o muito. Tudo começa na primeira vez. Se te reconheces de vontade débil, afaste-te das pessoas que possam influenciar-te negativamente. Não as escutes em excesso. Que se demora ouvindo conversas inconvenientes, acaba por deixar-se sugestionar. Vou pedir para a Adélia fazer a nossa prece inicial. Boa noite. Boa noite. Que a gente, nesse momento, traga à nossa tela mental a imagem de Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez para que possamos nos capacitar, nos instruir, para que possamos cada vez mais aprimorar nos trabalhos, pois sabemos que somos pequenas sementes, mas que podemos contribuir para cada dia melhor. Que nesse momento, na noite de hoje, cada um de nós possa ser acolhido, possa ser recepcionado, abraçado por Maria Frank, por Jesus, pelo nosso anjo da guarda. Pedimos para Léo todas as nossas energias, nossas vibrações, que ele possa transmitir com tranquilidade, pois sabemos que estamos aqui para aprender, para trocar ideias, pois um bom trabalho, ele é realizado como equipe, uma equipe comprometida naquilo que faz, uma equipe comprometida, lembrando que o trabalho sempre será do Cristo. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Pessoal, agora eu vou dar algumas orientações. Quando nós estivermos com a exposição já de Léo, nós outros estaremos com o nosso áudio desativado. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, que tem aqui no Reagir, ou se a pessoa ainda não tiver esse hábito de participar do online, pode fazer assim com a mãozinha que eu vou estar atenta, observando, ou ainda pode escrever no chat a sua pergunta ou o seu comentário, que aí a gente passa para Léo, para que ele possa estar ouvindo, tirando as dúvidas de vocês, ok? Uma coisa assim, importante. Na área da mediunidade, nós temos várias partes, várias atividades, né? Nós temos a questão do passe, nós temos a questão da sustentação,
Vocês algumas vezes devem observar que algumas pessoas ficam na reunião pública e que nem vão dar o passe individual, mas elas ali têm uma função. Nós vamos ter a própria reunião mediúnica. Na nossa casa, a gente tem educação mediúnica e reunião de desobsessão. Temos o tratamento presencial, o tratamento à distância. Enfim, são várias atividades dentro da área, grupo de estudo da mediunidade. E para todas essas atividades, nós precisamos estar nos preparando para a realização do trabalho da melhor maneira possível. E nessa noite, nós estamos com o Léo, que preparou o material sobre a questão da fluidificação. Então, fiquem à vontade para perguntar, para tirar suas dúvidas, se assim for. Léo, a palavra está com você. Vamos lá, então, né? Obrigado, Adaísa, por nos permitir estar aqui juntos, todos vocês. Obrigado, Adélia, né, pelo convite que nos lançou esse desafio, porque sempre que a gente entra num novo estudo é sempre um desafio, é sempre oportunidade de aprendizado. E obrigado a todos vocês, né, que se dispuseram a estar aqui nesse momento com todos nós. Não tenho dúvida nenhuma de que sem a ajuda também de todos vocês, esse momento não aconteceria. Afinal de contas, né, com os bons pensamentos de vocês, com as emanações fluídicas, as coisas vão acontecer de maneira muito mais tranquila e serena. Então, ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. Bom, a proposta é falar um pouco sobre fluidificação das águas na casa espírita, né? Eu faço minhas as palavras de Adaísa, né? Sempre que alguém quiser fazer um comentário, uma observação, pode levantar a mãozinha, pode gesticular, não se preocupe, porque isso não é interromper, é participar do evento, e é sempre muito bom a interação de todos. A Marta levantou a mãozinha ali. Errado, errado. Ah, então tá bom. Estou É só... tentando. Ah, então tá. É só clicar de novo aí que eu acho que ela sai, né? Acho que é isso. Estou tentando. Ah, isso aí, eu estou aprendendo Abaixar a também. mão. Vamos aprender Eu, junto. aí abaixa no reagir. Agora saiu tudo. É porque bateu a câmera, aí fechou a câmera. Agora eu vou desligar, vou ligar de novo. O microfone seu fechou, Adaísa. Ah, vai na câmera ao lado do microfone, clica e você retorna. Mas também se Segui ficar a com a mão. mãozinha aí, deixa a mãozinha, não tem problema não. O problema é que saiu tudo. Então vamos lá. Tenta sair e voltar de novo, talvez funcione melhor, né? Eu não estou conseguindo sair. Ah, então fica aí. Tá ouvindo a gente, tá bom. Ah, meu Pena que a Deus. gente Eu não tá queria te ver vendo. você. Ah, pois é, a gente também não tá te vendo. Aconteceu Não alguma. tem como desligar, não? Para mim? Não. Aqui não, aqui a gente não consegue, Marta. Tá Infelizmente. bom, vou tentar aqui. Deixa Uma eu hora eu vou ver conseguir. aqui. Ah, não. Marta, fecha todo lá em cima, naquele X do lado direito, que vai X fechar no lado todo. direito. X. É, X. lá em Onde que tem o cima, X? do lado do quadradinho. X. Não tô vendo nada de X aqui, não. Ah, será que é Tem aqui? sim. Tem um quadradinho, tem um tracinho, um quadradinho e um X. Clica lá que tu vai sair todo. Saiu. Quadradinho. Saiu. Saiu? Ela tá aqui ainda. Caramba, eu tô atrapalhando todo mundo, né, gente? Não, não está atrapalhando, não. Fica à Tá, vontade. é que o celular é novo, eu não estou conseguindo ainda me sair bem nele, não. Pede ajuda aos universitários aí, Marta. Não tem. Hoje estou sozinha. Ô, meu pai. Mas Eu vou vamos lá. desligar e Tá. volto de novo. Então tá bom, Marta. Vamos lá. Bom, como a gente está falando de fluidificação de águas, a gente tem que lembrar, né, da importância da água.
para a sustentação da vida, né? A vida, como nós nos apresentamos atualmente no planeta Terra, sem água não seria possível, né? E a gente percebe um sentimento religioso sempre envolvendo a água ao longo da história da humanidade. Um sentimento de que a água significa renovação, pureza, cura, vida em abundância. E, obviamente, que tudo isso tem uma estreita ligação com a sustentação da água para todos nós. Nós vamos encontrar vários registros bíblicos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, falando do uso da água com características curativas. A fluidificação da água, nós vamos falar um pouco sobre isso, ela tem esse objetivo na casa espírita, por exemplo, de auxiliar na cura dos nossos desajustes físicos e orgânicos. Por exemplo, a passagem muito conhecida de Jesus, do momento em que ele cura o cego de nascença. Então, Jesus produz uma lama com a saliva dele, que é água, misturada à terra. E aquela lama, então, ele aplica nos olhos do cego de nascença e o orienta que ele deve agora ir lavar os olhos no tanque de Siloé. Né? Lá em João, no capítulo 9, tem essa passagem que é belíssima. E o cego, então, de nascença, começa a enxergar plenamente, sem nenhuma limitação. E aí alguns vão dizer assim: bom, algum poder tinha ali naquela saliva de Jesus. Muitos vão enxergar isso como algo extraordinário, sobrenatural, ou seja, acima das leis da natureza. Mas aí o Allan Kardec, com base nos seus estudos e nos experimentos e nas revelações dos espíritos, trata dessa passagem lá na Gênese, no capítulo 15, item. E ele vai nos dizer assim: olha a importância da água como veículo em relação ao meio empregado para uma cura. Aquela espécie de lama feita por Jesus, em que leva a mistura da sua saliva com a terra, nenhuma virtude poderia ter propriamente, a não ser pela ação curativa de um fluido que ela então foi impregnada naquele momento. Então, nós vamos perceber aqui o Kardec já deixando claro, né, que Jesus ele manipula e aplica naquela lama curativa fluidos. Fluidos com características curativas, que vão dar àquela lama a ação e o efeito da cura. Então, ele continua dizendo assim: por mais insignificante que sejam as substâncias, como a água, por essas substâncias podem adquirir qualidades poderosas e efetivas, sob a ação de um fluido espiritual ou magnético, ao qual aquelas águas serviram de veículo ou, se assim quiserem, de reservatório. Então percebam, né? A saliva misturada à terra, ela recebe a ação de um fluido naquela saliva, que é a água. Precisamos frisar isso. E aquela saliva, ela foi o que Kardec chama de veículo ou reservatório, apropriado para a deposição daquele fluido curativo. Só que Kardec ele fala assim, a ação de um fluido espiritual ou magnético, que foi depositado naquela água. Então, o que seria isso? Esse fluido espiritual ou esse fluido magnético, ele faz a distinção, né? Aonde a gente encontra esse fluido? Como elaborar isso? Como que Jesus conseguiu manipular aquilo? Na própria Gênesis, no capítulo 14, que trata dos fluidos, nós vamos encontrar lá as informações, né? Esses fluidos utilizados por Jesus, fluido magnético, fluido espiritual,
ele tem por origem o fluido cósmico universal. A matéria elementar primitiva, um dos elementos gerais do universo, né? Quem passa aí pelos estudos do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, pelo ERG 1, 2 e 3, a gente estuda sobre isso, né? E vamos perceber que a grande fonte criadora de tudo o que não é espírito é o fluido cósmico universal, né? Então, por que que a gente gosta de falar assim? Porque se eu falar assim, tudo que é matéria sai do fluido cósmico universal. Aí as pessoas podem achar assim, peraí, mas tem coisa que eu não percebo, que eu não sinto o cheiro, que eu não consigo tocar e apalpar. Isso também é matéria? É matéria. São imperceptíveis para nós encarnados, mas é matéria. Então, tudo que não é espírito sai dali do fluido cósmico universal. O nosso perispírito é elaborado a partir do fluido universal da nossa ambiência terrestre. Também é matéria. Tanto que os espíritos vai dizer semimaterial. Matéria quintessenciada, ou seja, a parte mais pura daquilo que a gente entende como matéria. Kardec ainda esclarece para a gente de uma forma que fica fácil de compreender. Ele faz assim: a solidificação da matéria, ou seja, tudo que a gente toca, percebe, né? Madeira, ferro, terra, o minério de ferro, tudo aquilo que a gente toca aos nossos olhos é um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo quando deixarem de existir condições de coesão, de agregação. Então, tudo isso provém do fluido cósmico universal. E esses fluidos que nós chamamos de espirituais, que nós, enquanto encarnados, não percebemos, não tocamos, não conseguimos sentir, né, a sua presença, eles são para os espíritos de forma tão material como a madeira é para a gente, como a substância material é para a gente. E eles elaboram, combinam, manipulam e produzem os efeitos que desejam. Assim como nós manipulamos a matéria em que nós podemos trabalhar. Pegamos a madeira, fazemos mesa, cadeira, fazemos casas. Esses espíritos atuam nesses fluidos espirituais, esses fluidos que também são matéria, embora a gente não perceba, é bom sempre relembrar isso. Então, quando um farmacêutico está manipulando princípio ativo para poder formar um medicamento para tratar uma doença, esses espíritos também manipulam esses fluidos e atuam sobre eles para produzir os resultados que eles pretendem que sejam produzidos. Por exemplo, a cura dos nossos males físicos, dos nossos males orgânicos. E é interessante, porque quando a gente começa a ler, fala assim: bom, se tudo que é fluido é matéria, por que que a gente chama de fluido espiritual? Não é? Olha que interessante, né? Aquele que é muito questionador, né? Como eu sou, por exemplo, eu falo: peraí, tá dando um nó na minha cabeça agora. Por que que fala que é fluido espiritual e o Kardec fala que é fluido espiritual se aquilo é matéria? Não deveria ser, então, fluido material, né? Ou fluido material quintessenciado, alguma coisa assim, né? Será que estamos equivocados? O Allan Kardec esclarece. Lá na Gênese, capítulo 14, item 5. Olha que interessante. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais. Aí eu tomei um susto, falei: meu pai, vivo falando no ERG em fluido espiritual, e o Kardec diz que não é rigorosamente exata essa qualificação. Mas aí ele vai dizer assim: não é porque são matéria, sempre serão matéria, apenas são matéria mais ou menos quintessenciada, ou seja, mais pura, mais etérea. E aí ele reafirma: de espiritual somente a alma, ou o princípio inteligente, né? O espírito. Mas aí ele esclarece, né? Aí quando eu li essa parte final, eu falei assim: olha, graças a Deus então. Ele diz assim: nós damos essa denominação de fluidos espirituais apenas por comparação e, sobretudo, pela afinidade que esses fluidos guardam com os espíritos.
Então, como eles guardam estreita relação com os desencarnados e conosco, quando desencarnarmos, pode-se dizer então que eles são a matéria do mundo espiritual, razão pela qual chamamos de fluidos espirituais. Então, sempre que a gente encontrar na literatura da obra de Kardec, principalmente, fluidos espirituais, ele está se referindo àqueles fluidos em que os espíritos atuam sobre eles. Então, a gente começa a entender melhor, até para distinguir do fluido magnético, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Porque lá Kardec falou fluidos, né, espirituais ou magnéticos. Então, fluido espiritual são esses que dizem mais respeito, que guardam estreita relação com a atuação dos espíritos. E o fluido magnético tem mais a ver conosco, encarnados. Nós vamos falar mais à frente. Tá bom. Então, se a matéria que nós encarnados trabalhamos, manipulamos, elaboramos medicamentos, nós mexemos com as mãos e com as ferramentas, como é que esses espíritos atuam na sua matéria, nesses fluidos espirituais? Pensamento e vontade. Essas são as ferramentas. Kardec nos esclarece ainda lá nesse capítulo 14 na Gênesis, agora no item 13. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para os encarnados. Então, é através do pensamento e da vontade. É pelo pensamento, por exemplo, que eles direcionam os fluidos. Olha, eu sou um espírito, quero direcionar um fluido para Charlene. É pelo pensamento que eu vou dar um jato fluídico em Charlene, ou no outro lado para a Adélia. É pelo pensamento que esses espíritos combinam, aglomeram, dispersam os fluidos e dão-lhes as propriedades segundo a sua vontade. Ah, mas é assim, basta a vontade, tudo está tudo liberado? Não. Sempre de acordo com as leis divinas. Existem leis que regem também esse trabalho de coesão, de manipulação, de combinação. É como nos diz Kardec, essas leis e esse trabalho é o grande laboratório ou a grande oficina da vida espiritual. Então percebam, né? A qualidade dos fluidos espirituais, então, já que é o pensamento, é a vontade que atua, está diretamente ligada ao quê? Ao bom ou ao mau pensamento, que atuam sobre aqueles fluidos. Os maus pensamentos contaminam os fluidos, tornam eles prejudiciais. Durante esse ano, nós tivemos um período de seca prolongada no planeta, né? Muitas queimadas, e em todos, eu acho que no Brasil inteiro, observou um fenômeno diferenciado. Eu não me lembro de ter visto isso aqui na nossa cidade outras vezes, mas esse ano eu vi. Às vezes, à tarde, o sol estava alaranjado. E todo mundo parava para tirar foto, né? Mas aí os cientistas dizem, isso é sinal da má qualidade da atmosfera. É uma grande quantidade de partículas de impureza suspensa no ar, fuligem das queimadas, poluição, aí o sol ficava alaranjado. Assim são os fluidos espirituais, assim é a ambiência fluídica. Quando eles estão impregnados de maus pensamentos, esses fluidos estão contaminados, eles são prejudiciais a todos nós que estamos transitando por esse ambiente. Tudo está muito ligado à qualidade moral do espírito que deposita o seu pensamento e vontade naqueles fluidos. Então, nós vamos perceber que os fluidos que envolvem espíritos ainda maus e os que eles projetam, eles são fluidos que são prejudiciais. Por isso que muitas das vezes o médium percebe claramente. Quando um espírito se aproxima, ele consegue captar a intenção daquele espírito muitas das vezes. Se é boa, se não é. Olha, mas o espírito está falando tanta coisa bonita, aí o médium fala assim, olha, não sei não. Eu não estou sentindo algo assim muito bom do que está vindo aí, embora as palavras sejam belas, mas eu não sei não porque os fluidos se apresentam de forma que causam uma impressão diferenciada.
Esses fluidos espirituais, então, eles apresentam características diferentes, elas variam. Porque o que que atua nele? Pensamento e vontade. Para quê? Produzir resultados. Então, se o espírito quer projetar sobre a Adélia um fluido calmante, ele vai atuar com pensamento e vontade para que a Adélia seja envolvida num fluido calmante para que ela se acalme. Ou porque ela está muito agitada, ou porque ela precisa relaxar um pouco. Já, por exemplo, né, nosso amigo Antônio, ele não precisa agora de um fluido calmante, ele precisa de um fluido sonífero. Vai ter que botar Antônio para dormir. Aí o anjo da guarda dele vai projetar um fluido em que ele, com pensamento e vontade, vai colocar Antônio num sono profundo. Antônio está precisando mais do que um calmante, né? Já a Ana Lúcia, por exemplo, ela é muito calma, nossa amiga Ana, muito tranquila, estão precisando dar uma alegrada na Ana aí. O espírito vai projetar um fluido sobre ela, um fluido excitante, né, para deixar a Ana mais agitada, né, mais assim ligada, né, digamos assim, mais acelerada, né, Ana? Como se ela já não precisasse, né, Ana? É a nossa alegria aí também do ESD 1. Então percebam, né? Eles vão manipulando esses fluidos para produzir os resultados que desejam. É muito comum na literatura espírita, né, a gente perceber benfeitores espirituais. Boa noite. Oi, boa noite, Dani, seja bem-vinda. Desculpa pelo atraso. Nada, que isso, querida. Então, nós vamos percebendo aí na literatura espírita, né, muitas das vezes, descrições de benfeitores espirituais agindo dessa forma, né, induzindo encarnados ao sono, induzindo espíritos que estão em estado de agitação no plano espiritual ao sono, fluidos calmantes, fluidos equilibrantes. Tudo isso são a atuação do pensamento e da vontade. Alguém pode dizer assim: bom, então o espírito tem que se concentrar, pensar, imprimir a vontade. Na maioria das vezes, sim. Kardec continua nos esclarecendo lá na Gênesis, no capítulo 14, item 14. Essas transformações dos fluidos espirituais, sim, resultam da intenção, algumas vezes. Doutras vezes, são produtos de um pensamento inconsciente. Olha que situação importantíssima. Olha essa frase. A gente tinha que escrever essa frase, colar no teto da nossa cama, no espelho que a gente penteia o cabelo, na porta do carro, na porta da casa. O que Kardec diz é: transformações nos fluidos espirituais também algumas vezes são resultado de pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa e aquilo se produz. Então, olha a importância do vigiai e orai. Às vezes, um pensamento que brotou inadvertidamente na nossa mente, aquilo já produziu um resultado no fluido espiritual do ambiente. Imagine você segurando uma garrafa d'água dos frequentadores da casa espírita, levando para a câmara de tratamento, para a sala de tratamento, e naquele momento que você vai levar, brota um pensamento contrário à bondade e ao amor que deveria imperar. Você já está ali viciando o ambiente fluídico. Você já está ali, muitas das vezes, projetando fluido magnético sobre aquela água. Ai, meu pai, é muita garrafa. Ô, povo para trazer garrafa para água espírita, gente, é muita coisa para carregar, eu fico para lá e para cá. Imagina uma pessoa carregando a água para fluidificar com esse tipo de pensamento. Ai, meu Deus, tá muito calor aqui nessa cama de tratamento. Podia botar um arzinho condicionado aqui. Ou ventilador barulhento, eu não estou conseguindo nem fazer a prece. Não dá, né? Olha aí o pensamento já atuando de forma equivocada na fluidificação da água, né? Não só na fluidificação da água, em todo o trabalho na casa espírita. As pessoas que vão atuar na cantina, as pessoas que estão na equipe de apoio, na recepção, na leitura inicial, na direção da reunião pública. Nós que muitas das vezes vamos lá servir os copinhos com a água e vamos colocando a água ali e às vezes vamos pensando coisas bem diferentes daquilo que deveríamos. Olha a importância que tem o pensamento a todo instante, e com muito mais razão quando estamos atuando no trabalho de fluidificação de água. Léo, Paiva Sim, levantou o braço. opa, vamos.
Ah, o seu comentário é interessante, porque eu chegando às vezes ali na nossa casa, já me pediram, não sei se foi Charlene, alguém ali já me pediu para colocar as garrafinhas lá na sala. Aí imagine se eu vou pensando assim, ah, que povo chato, né? Charlene é chata. Tô chegando para ir à reunião, já me pede para levar a garrafa. Então isso é interessante, né? E graças a Deus eu sempre levei com muito carinho, coloquei lá. A gente tem que ter esse pensamento, bons pensamentos mesmo, porque se não for assim, imagine quem for utilizar dessa água. Exatamente, meu amigo, muito bem colocado, muito boa observação, pai. E isso é para tudo. Imagine alguém na cantina da casa espírita, né, manipulando alimentos com pensamentos diversos. Imagina, né? Então, assim, o que que seria o ideal? Olha, nós temos uma equipe de apoio, nós temos uma equipe de recepção. Pessoal, vamos chegar um pouquinho antes, 5 minutinhos, 10 minutinhos, vamos fazer uma prece antes da gente começar a trabalhar? A gente começa a preparar o pensamento. Ah, os trabalhadores da cantina. Pessoal, a gente sempre desce lá para a cantina a tal hora. Vamos descer 5 minutinhos antes? Vamos fazer uma prece? Nós vamos manipular alimentos. Alimentos muitas das vezes levam partículas de água, né? Então, tudo que a gente faz, a gente está projetando, no mínimo, o nosso fluido magnético. Então, percebam a importância, né, de estar num ambiente assim na casa espírita. Ah, mas a gente tem uma equipe de benfeitores espirituais atuando na casa espírita. Graças a Deus temos, mas eles contam com a nossa parcela de contribuição, com a nossa preparação. Muito bem lembrado, né? A observação do Paiva é realmente perfeita. É preciso ter cuidado a todo instante, especialmente quando nós estamos trabalhando com o Cristo, quando nós estamos trabalhando para produzir resultados no bem. E isso se aplicaria a nós encarnados, né? O Paiva falou assim: ah, então, olha a importância que eu estou indo. Alguém pode dizer assim: não, 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 mas espera aí, pai. Nós estamos falando de fluidos espirituais. O fluido magnético, tudo bem, mas nós encarnados, nós também temos condições de atuar sobre os fluidos espirituais? Tem gente que vai dizer que não. Vai falar, não, eu não atuo nisso, não. Atuamos também. Porque somos espíritos encarnados. A diferença é o corpo físico. O pensamento é atributo da alma. Pensamento não é atributo da matéria. Encarnado ou desencarnado, o espírito emana pensamento e vontade. Quais são as ferramentas para atuar nos fluidos espirituais? Pensamento e vontade. Então, Kardec nos diz lá na Gênese que o pensamento daquele que está encarnado também atua sobre o fluido espiritual, tanto dos desencarnados quanto do encarnado. Conforme seja bom ou mal o nosso pensamento, nós também vamos contribuir para purificar ou contaminar negativamente o ambiente fluídico ao nosso redor. Lembra quando a gente chega na casa espírita e o pessoal fala assim, amigos, vamos tentar manter, né, bons pensamentos, vamos pensar em coisas boas, vamos deixar de lado um pouquinho as aflições, né? Aquela, como a gente brinca algumas vezes, antigamente, não, eu fiquei com uma coisinha guardada aqui, sabe? Tem uma coisinha guardada aqui com fulano, com ciclano. Deixa essa coisinha de lado, pensa coisas boas, vamos contribuir para manter uma impressão salutar naqueles que estão agora no ambiente de uma casa espírita, no ambiente da nossa casa, no ambiente do trabalho. Olha a importância, nós podemos ser esse ponto diferencial, de levar paz, de levar boas coisas, porque nós estamos atuando sobre esses fluidos espirituais. Esse fluido universal do planeta nosso, do planeta Terra, que é um primeiro desdobramento do fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados neles, como se fosse a atmosfera. É como se fosse uma piscina cheia d'água e nós estamos nos movimentando ali dentro. Pensou, teve vontade, você já está modificando aquele ambiente fluídico. Então, quando estamos escalados, principalmente para ter o cuidado com o transporte da água fluidificada, com a atuação na fluidificação da água, temos que ter vigilância redobrada. Seria bom se começássemos já desde a noite anterior. Ô, meu pai, amanhã a Charlene me colocou lá para
atuar na fluidificação. Senhor, eu vou dormir agora, me ajude, me dê orientação, me auxilie a ter a companhia dos bons espíritos, que amanhã eu amanheça bem. Por mais difícil que seja o dia amanhã, que eu possa estar bem ao fim do dia para desempenhar esse trabalho, farei a minha parte. E começar já, né, a manter pensamentos em coisas boas. A vigilância tem que ser permanente. Modo de pensar, sentir e agir, especialmente quando estamos designados para um trabalho na casa espírita. Seja qual for o trabalho. E se tratando então do trabalho de fluidificação de água, meus amigos, é muito mais importante essa atenção, essa vigilância. Então percebam, né? Ah, mas é só isso, então eu fazendo isso está tudo bem, eu terei outro benefício, né? Porque quando a gente está encarnado, a gente sempre quer uma coisa em troca, né? Tá bom, eu vou manter a vigilância e tal, mas eu vou ganhar o que com isso, né? A gente sempre quer uma coisinha a mais. Bom, por exemplo, você pode ganhar saúde, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas olha, o que que Kardec vai nos dizer lá no item 18 do capítulo 14 da Gênesis? O nosso perispírito, a gente sabe disso, mas às vezes a gente esquece, né? O nosso perispírito tem a mesma natureza fluídica dos fluidos espirituais. Se tem a mesma natureza fluídica, o nosso perispírito assimila com muita facilidade os fluidos espirituais dos ambientes em que estamos transitando. E olha o que que Kardec coloca: assim como uma esponja se encharca de um líquido. Então, olha a facilidade com a qual o nosso perispírito absorve os fluidos espirituais. E se ele tem a mesma natureza dos fluidos espirituais, o nosso pensamento e a nossa vontade atua e altera as condições do nosso perispírito. E aí Kardec vai dizer assim, lá no item 18, capítulo 14 da Gênesis, qual o resultado disso? Atuando esses fluidos sobre o perispírito, e o perispírito reagindo sobre o organismo material, que é o corpo físico, que está em contato molecular. Se os fluidos são de boa natureza, o corpo físico tem uma boa impressão. Se os fluidos são ruins, o corpo físico vai sentir algo penoso, difícil. Se os fluidos são ruins, permanentes e intensos, isso vai ocasionar desordens físicas em nosso organismo. Então percebam, né? É quando Kardec conclui, não é por outra razão a causa de certas enfermidades. Olha a importância desses bons pensamentos, dessa vigilância, não só no trabalho na casa espírita, mas no dia a dia, né? Quando a gente fala isso, a gente começa a se assustar, né? Ô, meu pai, mas como é que eu posso me proteger? Né? Se eu estou transitando num ambiente de fluidos espirituais, com um grande número de pessoas, se tem pessoas com pensamentos ruins, diferentes dos meus, como que vai ser isso? A Daísa hoje deu uma excelente notícia aqui para o movimento espírita da nossa cidade, né? O trabalho retomado, né, de visitas aos presídios, que a gente sabe que são locais de muitas dores, de muitas angústias, de irmãos privados da liberdade, passando por momentos difíceis. Sim, eles deram causa a essas situações, mas não quer dizer que isso aí alivia o sofrimento deles. São situações difíceis. São ambientes, né, impregnados com pensamentos complicadíssimos. Aí alguém pode dizer assim, poxa, então eu não posso ir lá, né? Porque se a ambiência é fluídica, ela é difícil, aquilo vai me fazer mal. Não necessariamente. Item 21 do capítulo 14 da Gênesis. Contra a invasão de maus fluidos, podemos, por obrigação, opor fluidos bons. E cada um, nos diz Kardec, tem no seu próprio perispírito a fonte fluídica permanente. Todos, ele coloca, todos, sem exceção, trazem consigo o remédio aplicável. Então só depende de nós. Inclusive, essas visitas contribuem para modificar a ambiência fluídica de um local de tantas dores. Visitas aos hospitais, aos presídios, aos asilos, aos orfanatos,
Percebam o quanto a gente pode contribuir modificando aquele ambiente fluídico com o nosso bom pensamento, com a nossa boa vontade. Precisamos nos lembrar disso cada vez mais. E lembra que Kardec, lá na cura do cego de nascença, falou que aquela lama curativa tinha então a ação de fluido espiritual ou magnético, né, que Jesus então manipulou. E o que seria esse fluido magnético? Fluido vital. E aí entra a nossa participação, que só os seres vivos, né, materialmente vivos, têm o fluido vital. Os seres orgânicos. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, Kardec fala princípio vital ou fluido vital, algo comum a todos os seres vivos, desde as plantas, animais até os seres humanos. Para alguns, fluido elétrico animalizado, fluido nervoso, fluido magnético. Então, quando Kardec fala em fluido magnético, ele está falando de fluido vital. E aí, nós encarnados temos, os espíritos não têm. Quando é preciso atuar também com fluido magnético, fluido vital ou fluido magnético animalizado, a presença do encarnado é essencial. E essa informação está lá no Livro dos Espíritos também, na questão 65 e na questão 27, a linha A. Eles vão dizer, é o fluido vital, ou fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado, tem origem no fluido universal. Então, aqui nós temos dois tipos de fluido, né? Fluidos espirituais e o fluido magnético, ou fluido vital. Ambos podem ser utilizados também na fluidificação da água, assim como no passe espírita, né? Assim como nos passes em que a gente reconhece. Isso é tão interessante que nós vamos encontrar. Ai, pessoal, dá licença aqui um pouquinho. Esqueci de botar no silencioso. Nós vamos encontrar lá na Revista Espírita, julho de 1867. Lá tem um texto interessantíssimo de Kardec chamado A Lei e os Médiuns Curadores. O que ocorre ali? Alguns que atuavam com magnetização, né, com fluido vital, com fluido magnético, e que promoviam curas, foram processados, acusados de não terem diplomas de médico e estarem curando. É interessante esse texto, que Kardec vai dizendo assim, rapaz, mas o cidadão curou enfermidade, tratou as pessoas e querem processar ele por ter feito o bem só porque não entendem o mecanismo, né, daquilo que foi feito. E aí ele vai falar assim, essas pessoas que não têm diplomas de médico, e que tratam e curam de pessoas doentes pelo magnetismo, olha o que Kardec fala, pelo magnetismo, pela água magnetizada, olha aí a água fluidificada, né? E Kardec coloca assim, água magnetizada, que não é senão uma dissolução do fluido magnético. Aí ele fala também do passe, né? Tratam pela imposição das mãos, que ele chama de magnetização instantânea, tratam pela prece, que é magnetização mental, e também com o concurso, com o apoio dos espíritos, que não deixa de ser uma variedade de magnetização mais poderosa. Então vejam que interessante, né? Esses fluidos espirituais, o fluido magnético animalizado ou o fluido vital, nós vamos perceber a importância quando nós soubermos realmente dar esse bom uso. Tudo passa pelo pensamento, tudo passa pela vontade. Então vejam como que é interessante a vigilância, meus amigos, né? Ela deve ser diária, não é só dentro da casa espírita, não. Então, a água fluidificada, como nós vamos ver, é uma água magnetizada, né? Mas por que é interessante utilizar o termo água fluidificada? Porque é específico a deposição de fluidos, né? E existe, se eu não me engano, né, alguém pode até me corrigir, que tem alguns filtros que são chamados de magnetizadores de água, né? Que parece que ele corrige o pH da água, eleva o pH, e são chamados, eu acho, de filtros de magnetização de água.
o que não tem nada a ver com a nossa magnetização fluídica, né? Dos fluidos espirituais e do fluido vital. Daí o termo água fluidificada, né? Então, é uma água magnetizada, principalmente pelos espíritos, em que as características são acrescentadas à água, que ela serve apenas de veículo. Se a gente vai fazer um xarope, a gente coloca o que como veículo para que aquele xarope possa ser consumido? Água. E entra o quê? O princípio ativo do xarope, que vai ser expectorante, que vai ser calmante da tosse. A água pura não tem aquela propriedade. Foram acrescentadas propriedades expectorantes, calmantes, contra a tosse no xarope. Assim a água fluidificada. A água recebe características dos fluidos que são nela depositadas. Se os fluidos são salutares, a água fluidificada vai fazer bem, vai ser salutar. E quem imprime essas características na água? Quem atua na magnetização da água? Os espíritos ou os encarnados, ou ambos, a depender do tipo de fluidificação, né? Daí a importância daqueles que têm contato com a água. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai falar sobre a fluidoterapia envolvendo passe e água fluidificada como uma transfusão de energia alterando o campo celular daquele que recebe o tratamento. Então percebam, né? Até porque o nosso corpo é feito de quê? Na maioria da composição, água. Olha o pensamento aí na água. Então percebam, né? Então, nós temos, por exemplo, a fluidificação puramente magnética, aquela em que os fluidos depositados na água se dão pela ação magnética do encarnado. Ele pode, por exemplo, colocar suas mãos sobre o recipiente de água e projetar fluidos magnéticos sobre a água. É um tipo de fluidificação. Nós temos também a fluidificação espiritual, que é a fluidificação espiritual? Somente os espíritos depositam fluido diretamente sobre os frascos com a água. Ou seja, não há intermediário. Não há a participação de nenhum encarnado, médium ostensivo ou não médium ostensivo. Essa fluidificação espiritual da água, por exemplo, né, ela ocorre muito comumente na casa espírita. Às vezes você não tem uma equipe que vai atuar junto com os espíritos na fluidificação das águas. Então, é muito comum, às vezes, a gente chegar nas casas espíritas, encontrar um local, uma prateleira, uma mesa, as pessoas colocam as garrafas d'água lá. Durante a palestra, durante a reunião, durante o trabalho do passe, os espíritos encarregados daquela função, eles vão depositar os fluidos sobre aqueles recipientes sem a necessidade de nenhum intermediário. É o tipo de fluidificação também comumente usado no Evangelho do Lar. Quando a gente coloca o copinho com água, a garrafa com água, faz uma leitura, faz uma conversação, faz uma prece, e aí naquele momento, aqueles bons espíritos que estão conosco, eles vão depositar na água fluidos que serão benéficos a cada um daqueles moradores daquele lar, né? Não há uma atuação magnética diretamente envolvendo. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque os benefícios fluídicos não podem ficar à mercê da nossa vontade de participar do trabalho ou não. Porque se algum benefício tem que ser apresentado a qualquer um de nós, os espíritos vão atuar, independente da nossa colaboração ou não. Assim funciona também no passe. Muitas pessoas falam assim: poxa, eu não vou trabalhar no passe na casa espírita, não, porque, poxa, quem sou eu? Eu ainda não tenho, tal, e não se dá, né, ao interesse de querer aprender, de querer trabalhar e de perceber que todos nós podemos atuar como passistas, desde que tenhamos as condições físicas, desde que tenhamos, né, participando dos grupos de estudos, trabalhando, é uma doação fluídica. Aí a pessoa fala assim: não, eu não vou entrar na cabine do passe para doar nada para ninguém, não. Mas estou ali, né, no momento do passe, ainda aguardando, porque minha esposa vai, meu filho vai, tal e tal.
Aí aqueles espíritos que estão atuando na cabine do passe, ele fala assim, caramba, rapaz, o Paiva não entrou para trabalhar na cabine do passe, não, mas olha como que ele tá bom de fluido magnético, vamos tirar um bocado do fluido dele, vamos direcionar lá, porque lá na cabine do passe está precisando, vai ser levado. Por isso que é importante, como a Daísa falou, às vezes tem gente que não vai aplicar o passe, não vai submeter o passe, mas fica até o final da reunião pública no salão. Ele está ali em sustentação. Muitas das vezes ele está contribuindo com o fluido vital dele, ainda sem saber. Ainda sem saber. Aí alguém pode falar assim, aí o pai vai falar assim, ó, pera aí, como é que vai tirar o fluido vital sem a minha permissão? Isso é um absurdo. Mas aí entra Jesus, né? Dai de graça o que de graça recebestes, meu irmão. Não depende de nós, né? Se algum benefício vai ser produzido, ele será realizado. Então, por exemplo, um exemplo de magnetização espiritual da água tem lá no livro Entre a Terra e o Céu, em que André Luiz, lá no capítulo 31, ele fala de um momento do Evangelho do Lar. E aí ele vai dizer que havia uma menininha, né, a criança, a Lisbela, que ela estava adoecida, deitada na cama. E no momento do Evangelho do Lar, fizeram o Evangelho no quartinho junto com ela. Tava lá o copinho com água na cabeceira da cama dela, cada um com seu copinho de água. Um dos filhos também, né, o irmãozinho, foi chamado para fazer a prece do Pai Nosso. E aí ele faz a prece, e no momento de oração ele pede a Jesus que faça em benefício da saúde da irmãzinha que estava doente. Uma prece sincera, verdadeira. E aí André Luiz descreve que nesse momento o Clarencio, né, o orientador dele, chega próximo ao recipiente de água que foi colocado ao lado da menina e a magnetiza em favor daquela enferma. E aí começa a descrever, né, tamanha luminosidade envolvendo o ambiente, envolvendo o Clarencio e sendo depositado sobre aquela água. Então vejam que trabalho maravilhoso, né, da magnetização espiritual. Temos a fluidificação mista também, aonde atuam-se combinados pelos espíritos que desempenham essa função, os fluidos espirituais e o fluido vital daquele que se dispõe a trabalhar. Algumas casas espíritas, por exemplo, têm uma equipe, né? Ou um ou dois escalados para fluidificar a água. Leva a água lá para o ambiente, ele entra naquele ambiente de tratamento, faz uma breve leitura, faz uma oração, faz a imposição de mãos sobre as garrafas d'água e contribui também para que fluidos sejam depositados da água. É a combinação do fluido espiritual com o fluido magnético ou o fluido vital daquele cidadão. E aí é muito importante o pensamento e a vontade. Como o Paiva falou bem, né? Imagina a pessoa estar escalada e ela falar assim: eu de novo? Toda hora sou eu, esse povo ninguém chega junto para trabalhar, tudo cai em cima de mim, aí vai fluidificar uma água, né? Tem a equipe espiritual atuando, ajudando, trabalhando, mas eu imagino a equipe espiritual deve estar falando assim: nós, hoje nós vamos ter trabalho dobrado, porque nós vamos ter que dar uma bloqueada aí nos fluidos desse irmão e buscar do outro que está em melhor condições que ele. Então percebam a importância, né? E outra coisa, meus amigos, a gente tem que lembrar: a garrafa d'água, o jarro d'água, não tem centros de força, né? Ou os chamados chakras do perispírito. A garrafa d'água não tem perispírito. Não precisa ficar aplicando um passe na garrafa, não, sabe? Senão, às vezes, vai pegar a garrafa d'água lá, vai aplicar passe rápido, passe lento, concentrador, dispersivo na garrafa d'água. Não, não é perispírito, é uma garrafa d'água. Basta a imposição das mãos para facilitar o nosso foco, o nosso direcionamento, porque o que atua é pensamento e vontade, mas a mão imposta facilita a nossa concentração. Então não precisa ficar gesticulando, dando passe na água, não, porque ali não tem perispírito, né? É só para direcionar o nosso pensamento, a nossa vontade. Mas seja qual for o tipo de fluidificação, qual for o tipo de trabalho na casa espírita, temos que ter cuidado com os pensamentos. Temos que ter muito cuidado para o nosso benefício, para o benefício daqueles irmãos. Tanto que Emmanuel vai nos dizer, lição 46 do livro Segue-me. Tem lá um texto belíssimo, Água Fluida. Ele diz assim: a prece e o pensamento de bondade
Olha aí a característica do pensamento. Não é qualquer pensamento, não. Pensamento de bondade. Representa irradiações de nossas melhores energias. Quando oramos ou meditamos, exteriorizamos poderes, emanações e fluidos. E a água recebe toda essa influenciação. E ela vai Leonardo, condensar as Léo, forças magnéticas. Oi, Charlene, pode falar. Oi, Léo. É só para complementar, né? É assim, o ato em si da gente estar levantando a mão, da gente estar posicionando, é uma necessidade nossa, encarnados, porque ainda nós não sabemos utilizar a nossa força, né? Toda a capacidade mental que a gente tem. Então, para a gente pensar, ó, eu vou projetar a água ali. Se você só, a energia naquela água ali. Se eu só pensar, eu já estou projetando a energia. Mas muitas pessoas ainda necessitam desse ato de levantar as mãos e colocar sobre aquilo ali, né, próximo, ou até mesmo distante, eu vou levantar as minhas mãos, né? E vou até perceber, porque muitas vezes a gente percebe realmente sair as energias da nossa mão. E a gente sabe que realmente está indo a energia dali. E assim, realmente foi o que você falou, a gente não precisa fazer muito estardalhaço, a gente não precisa levantar, né, girar, a gente sabe que tem muitas pessoas assim, eu não sei, falta de conhecimento, acho que realmente deve se fazer dessa forma. Então a gente sabe que realmente não precisa, né? A partir do momento que você esteja ali, que a gente, como você falou, em algumas casas tem uma sala separada, na nossa a gente tem realmente uma sala separada, a gente faz a oração, ali é levado as jarras que vão ser, né, distribuídas após a nossa reunião pública, né? E as garrafas que as pessoas levam também são levadas ali e tem essa oração de início, né? Essa prece de início, a leitura de um livro edificante, e tem essa parte realmente que a gente ou pode estar ali impondo as mãos, ou a pessoa que não tem essa necessidade de impor as mãos, ela pode só realmente pensar que realmente aquilo vai acontecer, que a água vai ser magnetizada ali, né? Era só isso mesmo que poder Muito acrescentar. bem lembrado, Charlene. Até porque é muito importante falar isso, porque vamos supor que tenha dois, três atuando no momento da magnetização da água. Dois imagina. estão com a mão imposta assim, paradas ali, em prece, concentrados. Um está com as mãos para baixo. Aí alguém vai falar assim, poxa, fulano tá na maior má vontade aqui hoje, né? Nem a mão ele levantou. Ó, aí ele conseguiu se concentrar melhor sem impor as mãos, né? Através da influenciação mental. Não quer dizer que ele esteja de má vontade, não quer dizer que ele está fazendo, como a gente diz, né? Corpo mole no trabalho. Não, é. Ele consegue se concentrar, né? Então, assim, quem se sente confortável com a imposição das mãos, tranquilo, como Charlene falou, é uma necessidade nossa. Quem se sente apto a ter o foco e a mentalizar sem imposição das mãos, também está ótimo, né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer a imposição da mão, facilita a minha concentração, né? Eu acho que o foco do pensamento fica melhor para aquilo que eu estou fazendo, que eu estou direcionando, né? Agora, é como a gente falou, não precisa aplicar o passe na garrafa, né? Nem no copo da água, não, e aí tá gastando, né, movimento à toa. Vai queimar caloria, é benéfico ao corpo físico, né? Mas atuar na fluidificação da água não há, né, essa necessidade. É como vai nos dizer, né? Alguns renomados autores, né? Eu acho que o Herculano Pires, Hermínio Miranda, isso são maneirismos, né? Da nossa parte, que muitas das vezes não tem essa necessidade. Mas muito bem lembrado, Charlene. Então, quando tiver algum companheiro que está lá e não fez a imposição das mãos, olha, ele está trabalhando também, né? Não adianta ficar pensando o contrário, não, é porque ele já tem uma capacidade de concentração mais firme, mais atuante. E olha como que é importante. Ah, Marilande levantou a mão. Léo, tem duas pessoas, Opa, Marilande e vamos lá. Rosária. Vamos lá, então. Eu também depois. Ô, quem vai primeiro? Vai, Marilande, tem que abrir o áudio.
Olha, eu esqueci, gente, desculpa. Eu me preocupei em abaixar a mão para não ficar cansada, e aí deixei o áudio fechado. Mas olha só, eu já percebi assim, em casas espíritas, as pessoas chegaram para colocar lá na mesinha, a coisa lá, as garrafinhas, e tirar a tampa, né? Tirar a tampa, abrir a garrafinha e poder entrar, né? Parece uma coisa simples, né? E eu penso que isso pode ser que a pessoa ache que ali é que o fluido vai entrar. Então, é muito bom, às vezes, se alertar para pequenas coisas, porque a gente sabe que não há necessidade. Se os espíritos, eles ultrapassam paredes, né? A não ser aquele que está muito materializado, se uma porta estiver fechada, ele não vai mesmo, porque ele vai achar que ele vai bater na porta, né? A cabeça na porta. Mas os espíritos, para fluidificar uma água, eles não precisam que retire a tampinha, corre até o risco de uma outra pessoa chegar, botar uma coisa, tombar aquela garrafinha com a água, olha, dá um negócio, né? Então, eu penso que uma coisa simples assim, muitos podem não saber. E outra coisa, Léo, estou achando fantástica a sua explanação, está maravilhosa. E já te fiz até uma pergunta lá, para ver se você pode falar sobre isso no Bezerra, em fevereiro do ano que vem. Olha só como é que estão as coisas. Chega. Tá vendo, Adélia? Olha aí, Adélia, os resultados bons aí. Vamos trabalhar, né? Mas muito bem lembrado, Marilante, sabe por quê? É, na casa espírita, que alguém deixa uma tampinha aberta, seria interessante que alguém da casa, um trabalhador, claro, depois que as pessoas já tiverem saído e tal, chegar delicadamente, pertinho da pessoa, conversar, esclarecer, né? Porque realmente é o caso de falta desse conhecimento, como você bem falou, nós estamos lidando com fluidos, fluidos muito etéreos, né? Eles vão ser depositados nos recipientes, tapados ou não, né? E como você falou mesmo, eu até recomendaria que ficasse tampado. Vai que uma pessoa espirra em cima da garrafa d'água. Olha aí a Covid, olha aí, né? Vários vírus, bactérias. Então, e isso é interessante, porque, por exemplo, algumas casas espíritas, né? As pessoas que vão servir a água, por exemplo, estão usando máscaras, estão usando luvas. Bom, isso é bom. É o cuidado com a manipulação dos alimentos. Temos que ter esse cuidado. Agora, também é muito importante o cuidado com o pensamento. Porque se eu vou lá manipular aquela água, vou botar a máscara e a luva, e eu me sinto desconfortável, e aí eu começo em coisa chata, gente. Inventar essa coisa agora de luva e de não sei o quê e de não sei o que lá. Ai, isso eu não estou gostando, não. Mas se eu não fizer o trabalho, vão reclamar comigo, né? Aí já viu, né? Aí tá ali manipulando a água com esse tipo de pensamento. Seja honesto, seja sincero. Né? Chama a pessoa que está encarregada do trabalho e fala assim, fulano, eu tenho dificuldade de respirar, eu tenho um desvio de septo como eu tenho, né? A máscara me dá trabalho, eu sinto calor, eu não me sinto bem. Será que eu posso fazer sem? Ah, não, tem que usar, tal e tal. Ah, então eu vou tentar, assim, me aperfeiçoar um pouco mais, usar a máscara com mais vontade, para ver se eu consigo trabalhar depois. Bota outra pessoa no meu lugar, então, hoje. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou com o nariz entupido, né? Para poder não atrapalhar aquele trabalho. Porque muitas das vezes a pessoa fica sem graça de dizer que está desconfortável e atua de maneira equivocada, mas muito bem lembrada a questão da tampa da água. Outra coisa interessante, já que estamos falando da garrafa, um material do recipiente. Pode ser garrafa de plástico, pode ser de alumínio, pode ser de vidro. O material da garrafa não interessa, né? O que interessa é que seja água potável, que você possa ingerir, que não seja uma água contaminada, né? Agora, o recipiente é material, ele não vai influenciar na qualidade dos fluidos espirituais depositados, né? Então, não importa, é aquele material que você se sentir mais, né, digamos assim, confortável. Ah, eu gosto da garrafa de vidro, eu gosto da garrafa de alumínio, que fica fresquinho, né? Mas tampar ou não é um entendimento de cada um. Eu prefiro que tampe, para que evite qualquer tipo de contaminação, né? Via respiratória, alguma coisa assim. Mas é bom o que Marilande falou. Tá lá na casa espírita, alguém botou,
chama no cantinho, conversa, olha, falando só para te explicar, ó, é fluido espiritual, os espíritos atravessam parede, atravessam tudo, isso aqui para eles, eles botam fluido tampado ou não, pode ficar tranquilo, mas não se surpreenda não, alguns irmãos, mesmo com esse conhecimento, vão falar assim, eu prefiro destampado, sempre foi assim, há muito tempo foi assim, não, tudo bem, mas cuidado para ninguém espirrar em cima da sua garrafa, né? Ou Porque senão você esbarrar e pode tombar adoecer. a água, Ou né? esbarrar e tombar a água, também, Então, exatamente. isso aí nas palestras públicas, há necessidade, parece uma coisa muito boba, muito infantil, mas todos esses os chamados maneirismos, né? As Uhum, maneiras de como a pessoa lida com a questão, seja do passe, seja da água fluidificada. É muito bom que isso aconteça nas palestras. De vez em uhum. quando a coisa teve mais à frente de novo, Isso porque aí, é o conhecimento que nos liberta dessas pequenas exatamente. coisas. Muito bem colocado, muito bom. Vamos lá, tem mais aí, não tem? Tem Rosa? Rosário, é lá, mas já Vamos está lá. cansada, eu acho. Deixa eu abrir meu. Apenas eu queria colocar, a gente faz um trabalho com a evangelização, né? E a gente coloca água durante a nossa aula, né? Que a gente faz a aula de arte 2 vezes ao mês, ou uma, de acordo com o mês. E assim, a gente sempre leva os copinhos e coloca uma jarra, né, d'água na sala mesmo, né? E as crianças já entram sabendo que aquela água é fluidificada, eles vão receber o copinho como remédio, conscientizado da utilização daquela água como remédio. Então a gente faz, quer dizer, não há um lugar específico para essa jarra de água, né? Mas a gente sabe, a gente tem a consciência que a gente está sendo assistido dentro da evangelização com a equipe espiritual, né? Dentro daquele trabalho, quer dizer, não precisa ter um local. O nosso local é realmente dentro da sala e fica lá no cantinho. Uhum. As crianças conscientizam, respeitam, e na hora de tomar, na hora que a gente distribui o copinho, né? A gente coloca sempre uma música de oração, uma música tranquila, eles cantam, então tomam a água fluidificada como se fosse um remedinho mesmo para eles, conscientizados. Quer dizer, é uma outra forma da água ser fluidificada, né? Sim, aí é a fluidificação espiritual, puramente, né? Exato. Então, Então, assim, tudo depende muito da organização e da estrutura da casa espírita, né? Então, olha só, a casa espírita fluidifica a água aqui na câmara de tratamento junto com irmãos encarnados que atuam lá e fazem a prece e tal. Se tiver organização e tempo para levar a água das crianças para lá, para também passar por esse processo, maravilha, é válido. Ah, mas é tudo muito corrido, às vezes não dá tempo. Na salinha da evangelização, aquela água também vai ser fluidificada. Como Marilande falou, os espíritos não estão aprisionados na sala de tratamento, na sala de tratamento da água, na câmara de tratamento. Assim como eles não estão na cabine do passe, né? Então, eles vão perceber, olha, não foi possível trazer a água das crianças para cá, vamos fluidificar lá também. Né? E nesse momento da prece, na evangelização, inclusive com as crianças ali, fluido magnético, se for interessante, também vai ser manipulado pelos espíritos e vai ser depositado, né, na aguinha das crianças, exatamente. Né? Então, são benefícios que não tem essa questão de o local onde vai ser feito, como que vai ser feito, porque existem essas três formas, né, de magnetização da água, e elas serão feitas, né, independente do local. Mas muito, muito bem colocado, Rosário, muito bom. Ah lá, eu já suspendi a mão lá de novo, oh, meu Deus. Olha só, uma outra coisa também, como o Rosário bem colocou aí, é a questão de ser medicamento. A água fluidificada não é para você matar sede. Toma É. 2, 3, 4 e vai como se você tivesse cheio de sede. É um medicamento. Não é nem como se fosse, é um medicamento. E aí as crianças vão já tomando consciência. Inclusive, até lá no Maria Franca, teve uma vez, eu não sei se já fizeram outra vez,
que estavam ensinando as crianças a aplicar o passe. Eu achei isso fantástico, porque quem me falou foram meus netos. Será que eu estava lá ainda? Não sei, eu sei que as crianças aplicaram o passe também. Foi colocado. Alguém lembra desse fato ou não? Mas eu lembro. Então, é muito importante que a criança saiba também a importância do passe, né? Ela não vai chegar ali batendo nas coisas, nem querendo mexer com as pessoas, elas precisam. O conhecimento da doutrina em qualquer situação é de fundamental importância, né? Água fluidificada, passe, a palestra pública, a música, tudo é tratamento na casa espírita, pelo menos eu vejo assim. Exatamente, a Léo, a equipe de Adélia apoio. levantou a mão e baixou Ah, sim. depois. Hein? Adélia? Adélia. Oi, Adélia. Quando você estava falando, né, pensamento, vontade, maneirismo, tudo isso muito importante. Por exemplo, eu comecei a trabalhar na frutificação, né, depois da capacitação, foi até na época que foi Carla que deu, que fez. Eu acho muito importante, porque às vezes a gente tem vontade de fazer um trabalho e coloca maneirismo, né? Aí eu vou adentrar a sala ali e vou fazer o que eu acho que devo fazer. Você mesmo está citando, como Carla na época citou, várias obras, vocês não falaram aquilo que vocês acham que deva ser, e sim como realmente tem que ser, né? Pautado aí, sim, como tem que ser. Eu acho que isso é muito importante, porque isso dá segurança para a gente. Em particular, antes eu até estendi as mãos, eu não estendo. E quando a gente faz assim, às vezes está entrando alguém ainda que não tem a capacitação, né, que Charlene agora estava esperando fazer, é sempre colocado com alguém mais experiente, né? Ninguém mais antigo, não, Léo, mais experiente. Aí a gente explica da maneira que nós aprendemos na capacitação. Então, eu até falo assim, gente, estender a mão, caso queira, sinta vontade. Caso queira, não tem importância. O porquê eu tenho essa preocupação? Porque na hora que a gente fala assim, não, tem que colocar as mãos, tem que dar um passo na água. E quando aparecer um companheiro no trabalho sem os membros superiores, ele vai achar que ele não está apto. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Apareceu alguém ali, está no nosso estudo, eu quero trabalhar. Ah, mas tem que estender as mãos ali, eu não vou poder, né, estar na frutificação porque eu não tenho meus membros superiores. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado, eu falo muito, a gente trabalha com espíritos na casa, não é um corpo de carne. Às vezes é um espírito que quer trabalhar, mas se acha limitado no corpo, então a gente vai acabar, então a gente tem que ter muito esse cuidado. E quanto tampar e destampar, já até aconteceu comigo, né? Então, depois eu até falei com o companheiro, disse, desculpa, eu não sabia. Eu disse, não, só não tem essa necessidade. E a gente até usa um paninho na nossa sala, eu até falo, até para os companheiros que estão chegando, explicando. Um cocô de barata de lagartixa cai ali na água, a gente não vê, vai servir, olha o problema, né? Então, a gente coloca como higiene, até desde a época que nós tivemos a capacitação, foi passado para a gente, tem a esponja, tem o detergente próprio para os jarros, né? Por mais que a gente encontre embaixo lá lavadinho, a gente pega e lava de novo. Então, tudo isso que está falando, a gente tem essa preocupação, porque, como você falou, a água está ali, né? É uma água mineral. Mas aí você está em um jarro sujo, né? De repente cai alguma coisa ali. E na hora de servir, a gente também tem que ter muito cuidado. Às vezes para um companheiro perto da gente, quer falar sobre um problema, quer falar, para um pouquinho, eu estou servindo aquela água. É um remédio que eu estou servindo. Então, na hora que a gente também estiver servindo, a gente tem que. Ó, lá embaixo eu converso com você. Pode ficar tranquilo que lá embaixo. Né? Porque às vezes começa uma conversa ali, e um recadinho que Charlene colocou essa semana no nosso grupo, eu achei muito interessante, porque às vezes, na hora que a gente está fazendo a frutificação, alguém pede um xarope. Aí a gente tem um hábito de entrar antes um pouquinho, a gente pede até que a gente está na recepção para levar a água, né? Porque se a gente já está na sala, coloca uma música, relaxa, lê. Aí entra alguém para pegar um xarope. Não, não vai atrapalhar, mas você está naquele momento ali. Então, o recado que ela colocou, que eu achei muito importante, ou você pega antes da frutificação ou após, né? Comigo, graças a Deus, que uma quarta-feira, outra quarta-feira me pediram, eu falei, gente, eu vou frutificar agora, pode depois? As duas pessoas educadamente, não, Adélia, eu pego no final. Então, tudo isso, é ritual? Não, né? É um trabalho que está sendo feito ali.
Então, um chega, fala, outro chega, menina, eu estava numa tosse, menina, olha, hoje eu passei mal o dia todo. Aí vai contar a história, e os companheiros que estão ali no momento relaxando para fluidificar. Você corta, né? Tu, como você falou, tudo é fluidos. Então, acho assim, é muito bom tudo isso, é aprendizado, porque a gente tem assim, quando a gente está mais ali no trabalho, é porque nós aprendemos antes, né? Foi dado, como hoje os que vão entrar estão sem dúvida que você está falando. Meu Deus do céu, está muito mais rico ainda, que a gente só vai, né, aprimorando mais quando a gente quer. Então, acho muito importante, além do pensamento, vontade, cuidado com o maneirismo. Ah, Léo vai me desculpar, mas eu quero que meu copo. Não, para um pouquinho só. Então, a gente vai ter que sentar para conversar com a diretora da área o que está acontecendo, porque daqui a pouco um faz de uma maneira, outro faz de outra, vira o quê? Né? Léo, Muito bem lembrada, Adélia. Oi, Léo, eu vou precisar falar uma questão. sim. Tem algumas pessoas que não identificaram, a gente não sabe quem são. E a Charlene precisa identificar as pessoas que estão aqui nas suas anotações. Eu identifiquei aqui 3 pessoas, talvez 4, que está com iPhone, Samsung, iPhone. Então, por favor, coloca o nome no chat. Ou então abra a janela para a gente identificar. E antes de passar para a Kátia, que está ali com a mãozinha levantada, eu vou precisar sair da reunião, porque eu tenho outra reunião para eu participar daqui a 8 minutos. Aí eu vou botar Léo de anfitrião. Aí vocês, por favor, concluam e quando terminar, Léo, fechar a gravação, ok? Porque eu vou precisar sair. Tá bom. Obrigado, Então tá. Adair, pela Eu companhia. já vi aqui que uma das pessoas que está com iPhone é Suzana. Suzana, Monique, olha lá. E Então, tem tá bom. mais, eu acho que 2 que Tem estão nessa Monique aí, ó, situação. Monique. Ah, tem um iPhone aqui em cima também. Aí vocês, por favor, identifiquem que eu vou precisar sair. Samsung é quem? Aí, ó. Não sei quem. Vamos lá. Boa noite. O meu, eu acho que é esse primeiro que está aparecendo aí. Eu sou a Regina. Samsung é o meu, Monique. Monique, Samsung. Ah, sim. que bom. Vamos lá. Isso aí. Agora deixa só eu ver aqui que mudou Obrigada, aqui. gente. Já anotei aqui. Isso aí, tá ótimo. Bom, tem a Nossa Kátia, né? Catita lá, ó, de Tá com a mão Brasília, que levantada. estuda com a gente, o Livro dos Espíritos. Vamos Eu lá. tô. Gente, Gente, então, uma boa noite para vocês. Eu estou passando o anfitrião para você, Léo. Boa noite. Primeira coisa para falar que aqui na Comunhão Espírita tem 2 filtros lá, porque também o volume de gente, né, é muito grande. Então, tem palestras e tem 2 filtros. E aí tem copinhos pequenos, os filtros. O entendimento de todo mundo é que a todo tempo aquela água é fluidificada. Tem pessoas que levam suas garrafinhas e deixam lá, e no final da palestra e do passe pega, outros não, a gente só pega aquele copinho e vai lá, usa a água do filtro e toma. Então, a fluidificação é muito feita assim, né? Na questão do espiritual mesmo. Outra coisa é para falar para vocês que eu estou com problema, eu não vou conseguir ficar, porque eu estou com 10% de bateria e minha carga, meu carregador simplesmente resolveu não funcionar. Então, eu vou ficar mais um tempo, mas realmente sem a imagem, para ver se isso eu seguro um pouco a minha carga, senão eu vou ter que sair mesmo, que é uma pena. E agradecer a Adélia, né, que me convidou, e a vocês pela conversa. Eu não sei quanto tempo mais vai ficar, eu vou continuando até a hora que eu ainda tenho bateria, tá bom? Tá bom, Kátia. Obrigado aí pela companhia, pela participação. E esse sistema, né, dos garrafões na casa espírita, certamente é a fluidificação espiritual, né? Eles estão ali atuando, né? A questão da garrafa que a pessoa leva da casa também é interessante, porque a fluidificação ela pode ser geral, como ela pode ser individual. Então, por exemplo,
se você mora com mais de uma pessoa na casa. Você pode levar uma garrafinha para cada pessoa da casa, aí é interessante que coloque o nome, né, ou identifique a garrafa, não é para que os espíritos saibam, é mais para que você não, quando for levar suas garrafinhas para casa, você possa, né, dar a cada um a garrafa, que aí são fluidos e de questões mais individualizadas, né, de tratamento, de cuidado, mas esse em que as garrafas ficam também sem uma equipe encarregada de encarnados, também tem a fluidificação espiritual. A gente não tem dúvida nenhuma dos benefícios e dos bons resultados disso, né? E olha que interessante, né? Já que a Kátia falou aí do garrafão d'água, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele tem lá no capítulo 10 um texto, né, falando sobre bosque das águas. E aí ele coloca uma frase que eu trouxe aqui: virá o tempo em que os encarnados compreenderão que a água, como fluido criador, absorve em cada residência as características mentais dos seus moradores. Então vejam, né? A gente que tem um garrafão d'água em casa, a gente que tem um filtro d'água em casa, nós temos uma ambiência fluídica, espiritual na nossa casa também. Como é que anda, né, a questão mental dos moradores daquela casa? Ah, mas meu marido é assim, meu filho é assado, mas e você? Não, eu ainda tenho mais equilíbrio. Persevere nesse equilíbrio. Faça leituras edificantes, faça o evangelho do lar, porque aquela água que está depositada no filtro, no garrafão da sua casa, ela também capta, né, o pensamento e a vontade dos moradores. Então vejam a importância, né, da vigilância. Olha como que a questão é interessante, né? Lembra lá da fala de Kardec, no item 14, capítulo 14? A modificação, doutras vezes, é produto de um pensamento inconsciente. Então, às vezes, aquele pensamento que brotou dentro de uma casa, ele pode estar interferindo, né? E aí, a gente caminhando para finalizar, O Consolador, o livro O Consolador, Emmanuel, questão 104. A pergunta: existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água? Como, por exemplo, é necessária a presença de médiuns curadores, reuniões especiais, etc., etc.? E a resposta de Emmanuel: a presença de médiuns curadores, bem como de reuniões especiais, de modo algum pode constituir preço do benefício aos doentes, porque os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso dos médiuns, considerando os méritos individuais. Então, vejam, né? Não há necessidade de médios curadores, não há necessidade de reuniões especiais, é só mesmo esse cuidado do pensamento e da vontade, porque os benefícios serão colocados. Outra coisa, quanto que custa uma garrafa de água fluidificada na casa espírita? É gratuito. Assim como todo trabalho na casa espírita tem que ser gratuito. Ah, mas eu fui lá numa casa espírita, eles estão vendendo a garrafinha de água fluidificada a R$ 5 cada uma. É para ajudar a casa. Amigo, para ajudar a casa pode ser qualquer tipo de doação. Você faz a doação que você quiser. Você não precisa pagar pela água fluidificada. Porque quem não tem condições de pagar vai fazer o quê? Vai ficar sem esse benefício? Quer dizer, então é um sinal de alerta, né? Ah, eu estou frequentando uma casa espírita que cobra R$ 2. É um valor simbólico, não é nada demais. Não. Trabalho na casa espírita é gratuito, tem que ser gratuito. Se alguém quiser contribuir, auxiliar, que faça suas doações de livre e espontânea vontade. Não se pode colocar preço num trabalho de uma casa espírita. Até porque os grandes trabalhadores estão desencarnados e esse valor não tem mais nenhum significado para eles, né? Então a gente tem que entender isso. Seja qual for o tipo de fluidificação da água, a fé é o elemento facilitador, tanto para o tratamento quanto para a fluidificação. Lembra de Jesus? A tua fé te curou. Teu pensamento, tua vontade. É isso que te curou, diz Jesus. E aí ele diz: vá e não peques mais. Toda vez que ele promove uma cura, uma orientação, uma libertação.
Mude o seu comportamento mental. Vá, não peques mais. Mude o seu pensamento, mude a sua vontade. Então, percebam, né? E por que a fé de quem trabalha na frutificação é importante? Lembra lá de Jesus, quando levaram a ele o filho que lá no Novo Testamento tem como o endemoniado epilético, em que ele quer curar aquele filho daquele homem que pede que o seu filho está em estado de loucura e os discípulos não conseguiram curar ele. Aí Jesus diz assim: vocês não conseguiram o curar porque não tinham fé. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, não seria impossível curar. Olha a importância da fé daquele que trabalha também. Tem que acreditar que é um trabalho certo, sério, que vai dar certo. Então, que a gente possa lembrar sempre disso. E aí, palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, versículo 42. E quem der de beber um só copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de meu discípulo, eu vos digo que de modo algum terá perdido a sua recompensa. Então, olha aí Jesus colocando, né, muito mais do que saciar a sede, é auxiliar no crescimento espiritual. Então, a gente tem que sempre ter esse entendimento, né? Todo trabalho é importante, pensamento, vontade é muito importante em todos os aspectos da nossa vida. E a coisa é tão interessante que desde março de 2018, o Ministério da Saúde no Brasil reconheceu, né, a imposição das mãos como terapia integrante da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, do Sistema Único de Saúde. Olha aí a doação fluídica também atuando e reconhecida pelo Ministério da Saúde no nosso país. Então, meus amigos, a gente agradece a participação de todos, o carinho, as observações, e Vai, agora a gente aqui, abre ó, para a quem quiser, mãozinha. né? Isso Olha aí, para lá, quem quiser fazer as a mãozinha observações. de Vamos lá, pai. raiva. Ah, você comentou aí sobre a cura, né, do endemoniado, em que os discípulos não conseguiram curar, né? E daí vem aquela frase, né, que Jesus disse que os discípulos que eles eram homens de pouca fé, né? Eles não tinham aquela fé firme para atuar naquele momento. Muito, muito bem lembrado, pai. Antônio, vamos lá, Antônio. Tem Monique também. Tem que abrir o microfone, Antônio. Aí, Achei. isso. Estava procurando aqui, meio perdido. Bom, a questão me levantou uma dúvida aqui da seguinte forma, que em alguma casa que eu fui também, já teve um comentário, já escutei alguém falando. A pessoa levou a garrafinha errada. A questão da identificação influencia ou não é influenciada na hora do momento da pessoa? É importante identificar ou não? Então, Antônio, é o que a gente falou, né? A identificação é interessante quando mais de uma pessoa numa casa, por exemplo, vai fazer uso da água fluidificada, e é uma questão de tratamento específico. Agora, por exemplo, eu levei minha garrafinha, identifiquei na casa espírita, na hora de ir embora, alguém levou a minha garrafinha ao invés de levar a dela, né? É óbvio que num momento desse, né, os espíritos sabedores dessa situação, eles podem atuar, né, naquele trajeto até a água chegar à casa da pessoa e, se for necessário, alterar a composição fluídica. Agora, também temos que entender que, se são bons fluidos depositados na água, não é que vai fazer mal a alguém se alguém beber a água do outro. De jeito nenhum, claro que não. É claro que há um tratamento específico para um tratamento específico para outro,
Mas não quer dizer que se houver uma troca da garrafa, ah, nossa, eu bebi a água da Charlene, vou passar mal. Não, afinal de contas, são bons fluidos, né? De uma certa forma, vai ter um resultado benéfico. E quem sabe, né? E aí entra, né? Um pensamento meu, mas a gente que tem essa interação, né? Já sabe dessa interação com os espíritos, quem sabe essa troca de garrafa, ao invés de ser, né, um ocasional, um acidente, foi proposital? Quem vai saber, né? Então, a gente não sabe, seja lá qual for a razão. Ah, mas por que ia ocorrer isso? Por que ia acontecer aquilo? Talvez como uma provação para aquele que não levou a sua garrafa para casa. Qual o tipo de pensamento que ele emanou nesse momento? Né? Qual a emoção dele? O que ele começa a pensar sobre isso? Nossa, como é que a pessoa leva uma garrafa? Tá vendo que tá sem o nome dela aqui? Não, gente, pelo amor de Deus, como é que pode isso? Acabou de sair de uma reunião pública, já está com esse tipo de pensamento, né? Então, quem sabe não são processos de aprendizado, de experiência. Fazer mal, certamente não vai. Ó, o Paiva botou aqui, nada é por acaso. Eu estou por aí também, né? Talvez possa ser uma experiência de aprendizado para a pessoa, mas mal não vai fazer, não. Isso aí eu não tenho dúvida, não. Olha lá, Monique, tá há um tempão já. Vamos lá, Monique. Deixa Aí, dá para ouvir? Estamos ouvindo. Desculpa aí, o vídeo estava Ah, desligado porque com a criança de 5 anos aqui em casa é difícil. Eu já assisti o estudo todinho em pé. Mas vamos lá, só para ilustrar, e tem a ver aí com o que Léo falou, é até um relato pessoal, mas eu acho que ilustra bem essa questão da absorção, né, do ambiente, dos fluidos do ambiente. E quando eu tive o prazer de ser convidada aí pela Charlene para esse trabalho, eu me identifiquei muito, falei com ela que eu tinha identificação pessoal com isso, eu fiquei até bem satisfeita quando ela me chamou para isso, que nunca foi algo que passou pela minha cabeça. Na verdade, era um trabalho que passava desapercebido aos meus olhos, né? Eu enquanto quem ia assistir a palestra, nunca me liguei nesse tipo de trabalho e achei interessante. Falei com ela, só que nem ela sabe o motivo pelo qual que a gente não chegou a conversar sobre isso. Mas há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na polícia, é, eu passava muito mal. Passava muito mal. Meu primeiro serviço na rua, eu precisei parar a viatura, eu vomitei várias vezes, era bem complicado. E aí depois um irmão espiritual, um irmão desencarnado, né, que trabalha junto com a gente aí, que próximo, acabou dizendo que o motivo disso era sobre a água que eu ingeri. Então, eu sempre tive essa relação íntima com essa coisa de água. E eu, depois daquele aviso, eu comecei a me preocupar mais, que o subparo está aí, que pode me ajudar, né? Sabe que o ambiente que a gente trabalha, às vezes, é um pouco mais sobrecarregado, as energias, os lugares, as pessoas com quem a gente se encontra, né? Acaba sobrecarregando um pouco. E eu sempre fui muito sensível a isso, quer dizer, depois desse dia eu descobri que era isso. E até hoje, eu não bebo água em qualquer lugar. É a coisa mais difícil eu tomar água fora de casa. Eu sempre levo minha água. E quando acontece de eu estar num lugar, não ter levado minha água, estou com sede, não tem jeito, eu tenho o hábito, também dito pelo irmão, né, orientado pelo irmão, eu tenho o hábito de colocar a mão sobre o garrafão e pedir aos irmãos espirituais que estejam ali presentes para abençoar aquela água, para que ela não venha fazer mal, como a gente ora às vezes antes do alimento, né, antes de uma refeição. E isso é hábito, eu faço naturalmente, porque eu me acostumei a isso, eu me adaptei. Eu tenho essa preocupação, eu não consigo chegar em qualquer lugar e pegar e tomar água, porque eu tenho essa preocupação. E aí é só para ilustrar mesmo, que acaba sendo um relato pessoal, mas acho que tem a ver, né, com o que foi dito aí. com certeza, Monique. Muito boa sua observação, muito bem lembrada, né? Olha aí a importância da prece, né? É um ambiente coletivo, várias pessoas, várias correntes fluídicas, vários pensamentos. Vai encher sua garrafinha d'água no filtro, no local do trabalho, seja qual for o local, faz uma precezinha, abençoa sua água, abençoa aquele garrafão. Foi o que o Kardec falou. É opor aos maus fluidos os bons fluidos. Esse é o remédio aplicável, né? Muito, muito bem lembrado, né? E uma questão também muito importante é a água fluidificada, assim como o passe na casa espírita,
é terapia complementar. Ninguém deve abandonar o tratamento médico para suas dificuldades e enfermidades sem autorização do seu médico de tratamento. Então, chegou numa casa espírita, chegou numa casa religiosa, fala aí, eu estou com essa dificuldade, eu tenho esse problema, estou fazendo esse tratamento e tal, e alguém fala assim, abandona os seus remédios, que aqui o passe e a água vai te curar. Olha, acende um sinal de alerta, porque o tratamento espiritual tem que andar junto com o tratamento da medicina terrestre. Porque se Deus deu a inteligência ao homem para se formar médico, manipular a medicação e atuar na cura, ele quer que nós façamos uso. Então, ambos têm que andar juntos. Só abandono o meu tratamento se o meu médico disser, você não tem mais necessidade de seguir a esse tratamento. Então, é uma terapia complementar. A gente não pode esquecer disso, né? Acho que Marilande levantou a mão, não foi, Marilande? Eu levantei porque eu não sei usar o chat. Aí eu, meu Deus do céu, fui tentar abrir aqui, estou na mesma. Então, é só para comunicar que eu vou precisar sair, tá bom? Uma boa noite a todos. Obrigado. Maravilhoso encontro. Vamos Não lá. dá vontade de sair, mas estou precisando. Isso. Boa noite E a nós todos. vamos, e nós vamos encerrar, né? Porque a gente já avançou um pouco aí o horário previsto, né, É, né, Charlene? Léo? A gente já está no horário. É Nós que bom que fica gostaríamos o gostinho de quero de ter mais, né? A mais. gente faz o É, parte 2 aí a gente traz mais gente aqui, tá o Paiva para falar, Antônio, todo com mundo. certeza, né, Adélia? Com certeza vai ter a parte É, 2. Para mim foi um sucesso esse encontro. É. Nossa. Então, a gente é que agradece a oportunidade de Léo ter falado sim, e a gente nesse momento vê, né, toda essa oportunidade de aprendizado, né, que nós possamos aqui aproveitar aqueles, né, que já trabalham, que já fazem esse trabalho, né, que possa se aperfeiçoar, e aqueles que estão no começo ou que tenham interesse, né, de querer estar no trabalho, que estamos com as portas abertas, no caso, a nossa casa sempre teve, né, essa parte de acolhimento, de estar acolhendo as pessoas, de estar encaminhando as pessoas para o trabalho da nossa casa. Então, assim, todo o trabalho é importante na nossa casa, né? Todo o trabalho é importante, né? Então, a gente faz as capacitações realmente para poder estar auxiliando o trabalho, as pessoas de estarem aptas a estar no trabalho. Então, eu gostaria de aproveitar um pouco mais de Léo e pedir ele para fazer a oração final, né, Léo? vamos lá, vamos trabalhar, né? E aí aqui, né, entra uma observação que foi a Adélia que fez, né? Que é a questão, por exemplo, de fechar os olhos na hora da prece. Por isso que a gente gosta de dizer, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, mas não é uma regra obrigatória, né? Eu tenho essa necessidade de fechar o olho, eu me concentro melhor. Tem gente que consegue se concentrar de olho aberto, como a Adélia falou da questão da imposição das mãos, né, na hora de fluidificar a água, né? É uma necessidade de cada um. Então, a gente aproveita para convidar quem se sentir à vontade, fechar os olhos para a prece, mas quem se sentir bem de olhos abertos, fique à vontade. O importante é pensamento e vontade. Querido Pai, agradecemos imensamente, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse encontro fraterno, trocando ideias, trocando conhecimentos que nos foram revelados pelo amado Mestre Jesus e por seus benfeitores espirituais que seguem cada dia que passa, trazendo maiores esclarecimentos para todos nós. Agradecemos imensamente ao codificador da doutrina espírita, o Allan Kardec, por seu grandioso trabalho de compilar todas essas informações que tantos benefícios nos traz, Senhor. Agradecemos, Senhor, a espiritualidade da Casa de Caridade Maria Frank, que nos sustenta em todo o trabalho realizado. Rogamos ao Senhor, nosso Pai, o fortalecimento de todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos
nos envolver em vibrações de paz, de esperança e de muito bom ânimo, Senhor. Permita-nos uma noite tranquila, abençoada, de descanso do corpo físico, mas que possamos continuar o esclarecimento e o trabalho enquanto estivermos em desdobramento durante o nosso sono físico. Sê conosco, amado Mestre Jesus, que a tua paz nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Até a próxima, queridos. Forte abraço. Muito Muito obrigado pelo obrigada, carinho. Léo. Boa Obrigada a noite, todos. gente. Maravilhoso. Boa noite, fica com Tchau, boa Jesus. Boa noite, noite. Tchau, cara. tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Até a gente. Boa próxima, noite. Léo. Até a Obrigada, próxima, Léo. né? Até a Ei, próxima. Dona Rosa tá aí Obrigada, Léo. também, né, Você Dona Rosa? Só vi olha os lá, pezinhos tá? dela. Você olha lá, Léo, que eu coloquei lá, tá? Tá, Léo, tem que pode deixar. desligar, eu acho que a gravação que a Daísa falou. Ah, sim, sim. É, Aí, pronto. encerrar. Interrompi.